Bom dia a todos. Hoje, 13 de março do ano 2025, às 9 horas e 4 minutos, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal do Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. E com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Aprovado. Expediente algum? Excelência. Natal, 27 de julho de 2025, a servidora Vanessa Cioli, agradecendo ao desembargador Ricardo Procópio pela moção de congratulações em virtude do lançamento do seu livro. A mesma servidora Vanessa Cioli, agradecendo ao desembargador Saraiva Sobrinho pelo lançamento do seu livro. A mesma servidora Vanessa Cioli, agradecendo ao desembargador Glauber Reio pelo lançamento do seu livro, ocorrido agora dia 20 de fevereiro, somente. Obrigado. Comunicações, indicações e propostas. Vai ter aí um período de férias que não coincide com... O desembargador Saraiva mudou, né, o período? Foi. Então a gente vai ter que fazer uma mudança no calendário das sessões, e aí no decorrer aqui a gente tentar ajustar para que possa aí haver uma definição Perfeito. e dar conhecimento aos advogados. Então, pedir para as assessorias dialogarem aí para a gente chegar a um... E lembrando que a próxima semana será na terça, né? E a próxima semana será na terça-feira. Por causa da viagem que eu vou... Exatamente, terça-feira, 8 horas. 8 horas. Certo? Então, proposições, eu tenho aqui um voto de pesar em razão do falecimento do pai da magistrada Mitz, do sogro do magistrado Gustavo Bezerra. Tu foi magistrado, né? Exatamente. Então, doutor Antônio Cabral, e que aconteceu na segunda-feira, se não estou enganado. Então, todos de acordo? De acordo. Aprovado. Eu não tenho nenhuma outra proposição, a não ser daqui a doutora Naide não estava conosco na vez passada. Já estava? Já. Então, desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a assistência da pessoa do doutor Flaviano Gama, parece que é o mais antigo de todos aí, né? É o veterano, está certo. E decano, né? E apresentar, senhor presidente, um voto de pesar pelo falecimento da senhora Rose Maria da Souza Cantídio, né? Ocorrido na última terça-feira, dia 11, em Mossoró. Ela que era uma das principais vozes femininas na política do Rio Grande do Norte, dos anos 60. Integrou o movimento de mulheres intitulado As Senadoras de Mossoró. Rose deixa um legado político de muita integridade e dedicação à sua cidade de Mossoró, servindo como exemplo para as gerações futuras. Manifesto, portanto, senhor presidente, minha solidariedade aos familiares e amigos da senhora Rose Cantilho, rogando conforto neste momento de dor. É só, presidente. Eu estou de acordo, desembargador Ricardo. De acordo. Então, aprovado a unanimidade. Desembargador Ricardo, comunicações, indicações e propostas. Não tem, presidente. Doutora Naide, não há nenhuma comunicação, então vamos iniciar. Sim, leitura de acordo algum? Nenhum, presidente. Também não, desembargador Ricardo. Então vamos aos julgamentos. E o primeiro deles aqui, a ordem... Desembargador Vivaldo não está presente, foi convocado, então seria o 5 e o 16 e o 23. Então vamos aguardar o desembargador Vivaldo. O 6 é o apelo criminal número 80-3562, dígito 23, ano 2024. A origem é a 5ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Apelante Pedro Lucas Pinheiro da Silva, advogado doutor Rubens Matias, apelado do Ministério Público, desembargador Saraiva é o relator. Processo em mesa, desembargador Saraiva. Presidente, em mesa eu estou
Conhecendo e dando provimento ao recurso, me parece já acompanhado por Vossas Excelências. É o 6 da pauta. 6. É o 6. Pelo menos aqui no Exatamente. consta. Eu confirmo meu O voto. 6. Eu confirmo meu voto também. Pedro Lucas Pinheiro da Silva, Isso. apelante. Isso. Quer nos convencer do contrário, doutor? Não, obrigado, excelência. Então, bom dia. Tem- Sim, ainda tem mais. Então, processo julgado à unanimidade nos termos. Presidente, eu sugiro só o desembargador Saraiva, porque eu percebi sem querer aqui agora, é um erro material. Logo no início do voto estava dizendo pelo desprovimento, por isso que eu tomei um susto, que eu já tinha votado, inclusive. Mas na emenda consta conhecimento e provimento. Mas no voto, logo no início, tá? A segunda frase. Foi isso que me Muito causou obrigado, algum Sérgio. espanto. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O 7º é o apelo criminal 800478 de 55 ano 2022. Origens. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Apelante, apelante Felipe Trindade da Silva. O advogado Dr. Rubens, que já ocupa a tribuna. Relatoria própria. Processo em mesa. E, neste caso, deixe-me ver. Corrigiu. Eu estou dando provimento também fazendo a adequação da pena. Ficou em conta, excelência? Eu estou dando provimento, então, nos termos que foi postulado. Certo. Não é isso? Em consonância com o parecer ministerial. Ah, tá bom. 6 anos de reclusão. Ratificam os votos? Sim, presidente. Posso proclamar? Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, o número 8, aí na ordem cronológica, é o apelo criminal número 803049, dígito 20, ano 2023. A origem, terceira vara de São Gonçalo. Apelante, apelado, Ministério Público. Apelante, apelado, Jackson Avelino Neves. Aqui a Defensoria Pública. Apelante, Rosileide Ramos dos Santos, que aqui é como assistente de acusação, e advogado Dr. Rubens. O relator é o desembargador Saraiva. Só com voto. Não tá. O é verdade. 8º. Isso. Ok. Presidente, o processo Aqui citado- tem recurso de todos do aqui. Ministério Público desprovido e provido da parte. Desculpa. Conhecimento e provimento do primeiro, que é exatamente do Ministério Público, e desprovimento do segundo. Mas o Dr. Rubens fala pelo assistente da acusação. É, que é o Ministério Público, eu tô com o Ministério Público. Então, ele Não. vai falar. É. Foi desprovido o recurso do Ministério Público? Não. Então não tem. Não, está provido do Ministério Público? Conhecimento e Então, provimento do primeiro, que é do Ministério Público, e desprovimento do segundo. Ah, certo, perfeito. Então, deixa eu ver. ficou contra a pena final, excelência? Então, 23 e 3 meses. Certo, satisfeito. ratifica o voto, desembargador Ricardo? Também. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do Pronto, relator. Na 25. sequência, Obrigado, excelência, e tenha um bom dia. igual Que é bom, sabe? número 9 na ordem cronológica, é o apelo criminal número 20, Já faço essa observação lá, viu? 004, dígito 46, ano 2020, apelante Alessandro Silva de Lima, advogado Dr. Marcos Já vai pra Alânio, discussão, viu? apelado Ministério Público, relator Isso, desembargador isso, Saraiva isso. Sobrinho. Não está presente o Dr. Marcos Alânio, nem aqui na nossa, nem fisicamente, nem também virtualmente. Então, o 9, está faltando o voto aqui do desembargador Ricardo. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Conhecimento e desprovimento, é isso, excelência? O número 12 é o apelo criminal número 816315, de 70 ano de 2023. A origem, terceiro juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Natal, apelante o Ministério Público, apelado GPSR, advogado Dr. Flaviano Gama. Eu sou o relator, desembargador Ricardo, revisor, número 12. O recurso é do Ministério Público, então aqui eu estou negando provimento, doutor Flaviano.
Ok, excelência, obrigado. Diz que a melhor sustentação é que não precisa ser feita, né? Então hoje está recheado, graças a Deus. Obrigado, excelência. Bom Processo dia a todos. julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Número 13 é o apelo criminal número 1026, diz 47, ano 2006. Esse está adiado. Deixa eu ver. Há um pedido do advogado de adiamento e foi atendido, então não mesa. Mas deixando claro que por conta do pedido do advogado. A presença aqui do desembargador Vivaldo. Seja bem-vindo, desembargador Vivaldo. E aí, com a presença do desembargador Vivaldo, vamos prestigiá-la e os processos que reclamam a presença de Sua Excelência. O número 5 é o apelo criminal número 10, 0076, dígito 02, ano 2020. Apelante ao Ministério Público, apelado Diego Maradona Silva Santos, advogado doutor Alan Cleito, relator desembargador Ricardo Procópio, eu sou o revisor, vogal desembargador Vivaldo Pinheiro. Número 5, desembargador Ricardo está em mesa. Em mesa, presidente. O recurso é do Ministério Público, né? E Vossa Excelência está negando provimento, eu estou acompanhando. Exatamente. Desembargador Vivaldo. Excelência, bom dia a todos e a todas. Eu tive acesso aos votos e até já lancei meu voto também acompanhando o relator. Não sei se já aparece no sistema, mas acompanho. Então, não há interesse, não é isso, doutor Alan? Perfeitamente, Excelência. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o número 16 na pauta, é o processo de número 800469, diz 43, ano 2024. O impetrante é Dr. Alan Cleiton, paciente José Sueu de Silva da Costa, autoridade coatora juíza de direito da comarca de Nova Cruz. Eu sou o relator. Vogais aqui, desembargador Ricardo e o desembargador Vivaldo. Suspeição anotada do desembargador Saraiva. Número 16. Deixe-me ver aqui. Nesse 16 tem eu estou julgando aqui, doutor Alan Cleiton, reconhecendo a perda superveniente do objeto. Já tudo que seria o objeto do habeas corpus foi, inclusive, com a anuência do Ministério Público, reconhecido lá no primeiro grau. Então, não há interesse também, não é isso? Excelência, eu pediria só que nessa situação ficasse registrada a manutenção da liminar. Né? Eu concordo plenamente com a decisão, só fazendo essa ressalva. Não, mas já foi extinta. Foi extinta lá. Não tem necessidade. Perfeitamente. Perfeitamente. O Ministério Público está de acordo com... Excelência, os pedidos eles já foram completamente contemplados, né, na primeira instância. A execução da pena ela já foi extinta, né, e nesse pedido, nos autos de origem, é que havia esse pedido de prisão, né, esses autos já foram arquivados, inclusive, definitivamente. Então, houve a perda completa do objeto do feito. Perfeitamente. Então, bom dia a todos os desembargadores, bom dia a todos os presentes. E, presidente, me permita só registrar a grandeza de Vossa Excelência, neste caso, que atendeu a advocacia em pleno recesso forense, telefonando diretamente para este advogado. E eu quero agradecer e parabenizar Vossa Excelência pela postura, que não é surpresa para a advocacia, mas que merece, sim, o nosso registro. Parabéns, doutor desembargador. Muito obrigado. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 23 não tem sustentação oral, embargo de declaração em recurso. Como?
No 23? Não, ainda tem a presença. Aqui tem a suspeição do desembargador Ricardo Procópio. Então, embargo de declaração em recurso sentido distrito, número 81, é o 23 aí na ordem cronológica. 81, 26, 56, distrito 84, ano 2024. Embargante Carlos André Cavalcante da Silva, advogado Dr. Flaviano. Embargado Igor Andrade Pessoa Barros Lopes, o advogado Dr. Paulo Pinheiro. Eu sou o relator e neste tem anotado aqui a suspeição do desembargador Ricardo. Então, integram o quórum o desembargador Saraiva e o desembargador Vivaldo, número 23. Eu estou conhecendo e rejeitando os embargos. Número 23. Embargo de declaração em recurso sentido distrito. Está faltando aqui o voto do... Não, já tem o voto aqui do desembargador Saraiva e do desembargador Vivaldo. Ratificam o voto do sistema? Então, proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Tem mais algum com a presença do desembargador Vivaldo? Não temos. Então, agradecer aqui a presença de Vossa Excelência. Seja sempre bem-vindo. Excelência, que é o desembargador mais elegante deste Tribunal de Justiça. Excelência, agradeço e coloco sempre à disposição para comparecer quando necessário. É um prazer muito grande compartilhar. Elegante e competente. Para quem não sabe, o desembargador Vivaldo foi aprovado no primeiro lugar no concurso público que prestou para a magistratura, não assumiu, os Correios pagavam melhor, então ele decidiu permanecer nos Correios. Veio um novo concurso, ele se inscreveu novamente em primeiro lugar. Então, é um orgulho muito obrigado, tê-lo como amigo e como colega. E Vossa Excelência é muito generoso. Peço permissão para me ausentar. Um abraço. Um abraço. Agora vamos na sequência. Na sequência, o número 14, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10.0468, de 75, ano 2016. A origem, 11ª Vara Criminal da Comarca de Natal, apelante o Ministério Público, apelado Gabriel Mateus da Costa Torres, advogado Dr. Adriano Maldini, apelado Douglas Vitor Araújo de Macedo, advogado Dr. José Araújo da Silva Filho, relatoria própria, revisão do desembargador Ricardo Procópio. Processo em mesa e doutor Adriano. Está na sala virtual? Presencial? Aqui também não está, então. Número 14. Confirmam os votos aí? Eu ratifico o voto, já registrei no sistema. Então, julgamento virtual, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Número 15, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 80.9317, distrito 86, ano 2023. A origem é o juiz da 6ª Vara Criminal da Comarca de Natal, apelante José Rodrigues da Silva, advogado Dr. Samuel Dantas de Abrantes, desculpas aí por interromper, aqui não tinha aqui anotado o nome do outro advogado, então são dois advogados que representam aqui o apelante José Rodrigues da Silva, Dr. Samuel Dantas e Dr. Luiz.
tem ainda a apelante Jerusa Linda dos Santos, que aqui anotado é advogada em causa própria, é isso? Defensoria. Jerusa Linda dos Santos foi representada pela Defensoria. Não. Defensoria Pública. Então, é relatoria própria, e aí, nesse caso, irão dividir o tempo, é isso? Então, são 15 minutos, que vai estar aí visível a todos, e podem fazer a divisão conforme definido aí entre vocês, tá bom? Então, são 15 minutos para a defesa oral, processo em mesa. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente o desembargador presidente desta Câmara Criminal e também relator do caso, o doutor desembargador Glauber Rego. Cumprimento o doutor desembargador Ricardo Procópio, desembargador Saraiva Sobrinho e a ilustre representante do Ministério Público, doutora Naide, assim como toda a advocacia que aqui acompanha essa sustentação oral. Excelências, esse caso foi um caso que foi levado à júri, a Tribunal do Júri, em outubro do ano 2023, o qual tive a honra de fazer esse plenário bem cansativo, extenuante, que começou às 8 da manhã e finalizou às 1h50 da manhã, conforme consta na ata. E essa defesa aqui na tribuna hoje vai se ater somente às teses relativas ao redimensionamento da pena, somente à dosimetria da pena, deixando de sustentar, assim, que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos. Entende, Excelências, essa defesa, embora reconhecendo o excelente trabalho que presta a juíza presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Natal, que a sentença feita durante aquela madrugada incorreu em alguns erros. O primeiro deles, há de se aqui expor, e eu fiz questão de que fosse entregue a Vossas Excelências uma cópia da quesitação feita no julgamento, é que o réu, o senhor José Rodrigues da Silva, ele foi denunciado, pronunciado e condenado com base no crime de furto com causa de aumento de pena em razão de ter sido praticado contra idoso. Desembargador Ricardo, ao arbitrar a pena, a magistrada ela arbitrou a pena como se o acusado ele tivesse sido condenado pelo crime de furto mediante fraude eletrônica, aquele previsto no parágrafo 4b do artigo 155. No entanto, esse artigo ele não consta, essa tipificação não consta na denúncia, não consta na pronúncia, nem muito menos nos quesitos. Se nos atermos exclusivamente aos quesitos que foram feitos aos jurados, os 4 quesitos da segunda série relativo ao crime de furto, foi perguntado aos jurados se o acusado foi coautor do furto, eles entenderam que sim, e também foi perguntado aos jurados se o delito foi praticado contra idoso, a vítima Roberto Antônio Perdiza, e também foi entendido que sim. Então, Excelências, essa defesa, com a máxima vênia, entende que ao arbitrar a pena, utilizando a pena do crime de furto mediante fraude eletrônica, a magistrada ela acabou até por usurpar a soberania dos vereditos, assim como o princípio da correlação daqueles fatos que teriam sido narrados na denúncia. Então, a pena base, em vez de partir de 1 ano, que é o crime que o furto simples prevê, ela parte de 4 anos, que é a pena aplicada ao crime de furto cometido mediante fraude eletrônica. Então, esse é o primeiro ponto que a defesa vem sustentar, entendendo que, ao se dosar a pena, creio que pelo cansaço, uma sentença que foi feita pela madrugada, a magistrada acabou por extrapolar um pouco dos limites a que ela poderia ter feito, em consonância total à decisão emanada do Conselho de Sentença. No segundo ponto, em total consonância ao parecer da terceira Procuradoria, inclusive de lavra da doutora Naide, foi requerido a reforma das vetoriais arbitradas em relação ao crime de furto, de modo que foi feita uma fundamentação genérica. E por que genérica? A defesa teve o cuidado de fazer uma tabela comparativa da fundamentação utilizada para Corré, Jerusalém dos Santos, e para o réu, aqui apelante, José Rodrigues da Silva, mostrando que é a mesma fundamentação utilizada para a réu Jerusalém dos Santos, foi utilizada para o réu José Rodrigues da Silva, unicamente com uma diferença, desembargador Saraiva.
As palavras que estavam no feminino foram colocadas no masculino, afrontando dessa forma o princípio de individualização da pena. Então, perfeitamente, a ilustre procuradora entendeu que a decisão, a fundamentação utilizada pela magistrada foi genérica, não se prestou a enfrentar os pontos arguidos ali naquela tribuna. Então, dessa forma, com relação ao crime de furto, que é o que este causídico vai aqui sustentar, se requer que seja revista a aplicação da pena na primeira fase, exclusivamente com relação ao furto ter sido na modalidade simples, com a causa de pena, se Vossas Excelências entenderem, de ter sido praticado contra o idoso. E aí eu passo a palavra ao Dr. Luiz Lucas, que agora abordará as teses relativas ao crime de homicídio. Obrigado. Bom dia a todos dessa tribuna. Sem mais delongas, irei ser específico a Vossas Excelências e irei me ater ao processo, a ser fiel ao processo. Haja vista que, nesse momento, não se pede a Vossas Excelências uma absolvição. Não se pede, nesse momento, que seja decidido que o julgamento do júri foi contrário à prova dos autos. O que se pede a Vossas Excelências é unicamente a aplicação da lei penal e da Constituição Federal. Isso porque eu venho nessa tribuna, na data de hoje, para sustentar acerca do crime de homicídio. No crime de homicídio, ainda que se tenha uma discussão da autoria do fato, entendo eu que não seria manifestamente contrário aos autos, à decisão referente à autoria. Agora, se nós analisarmos o ponto específico da dosimetria da pena, teremos, na análise das vetoriais, o julgamento desfavorável de 5. 5 vetoriais, das quais, dessas 5, 4, a excelentíssima Procuradora de Justiça entendeu ser aplicável. Somente uma das 5 não seria aplicável, qual seja a conduta social do apelante. Eu venho aqui, na data de hoje, pedir a Vossas Excelências que me escutem referente à citação de por que seria considerado desfavorável a vetorial da conduta social. Nesse instante, eu peço licença para realmente ler, para ser fiel aos autos. Decidiu a magistrada: não pode ser considerada boa havendo nos autos informes de que se trata de pessoa envolvida em condutas delitivas, inclusive em grupo de extermínio. Essa afirmação dita pela magistrada na fundamentação da sentença, ela é oriunda de um testemunho em sede de inquérito policial, o qual não se tem toda transcrição da fala, se teve um relatório final do delegado de polícia que se citou que testemunha X relatou para ele, mediante balançar da cabeça, que o apelante, na data de hoje, era integrante de um grupo de extermínio. Isso não é uma condenação penal, isso não é uma denúncia que vá apurar os fatos relacionados ao artigo 288, a linha A do Código Penal, que esse sim trata do famoso grupo de extermínio. Isso não é, em suma, uma sentença penal transitada e julgada que possa atribuir a alguém a qualidade, a má qualidade, se me permite dizer, de integrar um grupo de extermínio. Então, nesse sentido, a defesa do apelante relacionado ao crime de homicídio pede-se, uma máxima data vênia que o caso requer, que reconsiderem tão somente do parecer da Procuradoria de Justiça a vetorial da conduta social e seja julgado como neutra, haja vista a ausência de elementos, a ausência de provas, a ausência de processo, a ausência de sentença, a ausência de algo robusto que possa atribuir a um constituinte a má qualidade de integrar um grupo de extermínio. E é dessa forma que eu encerro a fala na data de hoje. Muito obrigado. De forma resumida, eu estou dando provimento parcial ao apelo de João Henrique, reduzindo a pena do crime de homicídio para 17 anos, 2 meses e 20 dias,
e o de furto para 6 anos e 8 meses. E nego provimento ao recurso de Jerusa. É o meu voto, desembargador Ricardo. Acompanho o relator. Desembargador Saraiva. Já registrei. Também, presidente, já lancei voto no mesmo sentido. Recebi processo julgado à unanimidade. A argumentativa não foi suficiente para modificar o entendimento bem lançado por Vossa Excelência. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Número 17 é o habeas corpus número 801782, dígito 06, ano 2025, impetrante Francisco Diego Fernandes Bezerra, paciente João Flávio Fernandes de Queiroz, autoridade coatora, juiz de direito da primeira vara de Pau dos Ferros. Relatoria própria, doutor Francisco Diego. Tem a palavra. Número 18 na ordem cronológica, por até 10 minutos, doutor Francisco. Bom dia, tudo. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de saudar... Desculpa, é o 17. É o 17. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de saudar o eminente relator, desembargador Glauber Rego, presidente desta Igreja Câmara Criminal. Saudar o desembargador Ricardo Procópio, desembargador Saraiva Sobrinho, a doutora representante do Ministério Público, doutora Naide, e saudar todos os demais presentes aqui na data de hoje. Excelências, as razões iniciais da impetração, o mérito da impetração, consistia na tentativa deste impetrante de demonstrar que não existiam motivos para manutenção da segregação cautelar. Despachei com o desembargador Glauber, a liminar que foi negada, e antes do julgamento do mérito desta impetração, ocorreu um fato novo, superveniente, uma matéria cognoscível de ofício por Vossas Excelências, que consiste no excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Este causídico informa que inicialmente esse processo tramitava na comarca de Pau dos Ferros. O inquérito policial ele foi concluído em 7 de fevereiro de 2025. O paciente está preso preventivamente desde 28 de janeiro. Inquérito policial concluído, o juízo da primeira vara remeteu ao Ministério Público para oferecimento de denúncia. O processo voltou sem oferecimento de denúncia. No dia 17, novamente, a autoridade coatora remeteu para o Ministério Público para oferecimento de denúncia e somente no dia 27 o Ministério Público apresentou parecer dizendo que não tinha atribuição, pugnando pelo declínio de competência para o judocrim, porque aqueles fatos supostamente se tratavam de uma organização criminosa. No dia 28, este causídico atravessou um pedido de relaxamento e também uma manifestação discordando do declínio de competência. Por quê? Porque naqueles autos ali não havia, no entender da defesa, elementos que configurassem uma organização criminosa. Inclusive, apesar da decisão que manteve a prisão preventiva trazer como reforço argumentativo ao decreto prisional, a necessidade de se investigar uma organização criminosa e chegar aos líderes dessa organização criminosa, o inquérito foi concluído e relatado sem indiciamento nesse sentido. A defesa sabe que, porventura, poderia existir uma outra investigação específica para se chegar aos líderes da organização criminosa. Contudo, na data de ontem, porque a delegacia só fornece certidões pessoalmente, e este advogado reside no interior, em Pau dos Ferros, nós comparecemos à delegacia de defraudações e solicitamos uma certidão que discorresse sobre todos os inquéritos que existissem em nome do investigado João Flávio Fernandes de Queiroz. Nós sabemos que poderia estar em sigilo, poderia haver diligências em andamento, mas nós solicitamos tão somente uma certidão que constasse que ele estava sendo investigado por outros motivos que não aqueles fatos já relatados no inquérito policial. A certidão que eu acostei ontem aos autos diz que o único inquérito que existe é o 296/2025, que trata exclusivamente dos 11 estelionatos e de uma lavagem de dinheiro pelo qual ele foi indiciado. Então, e até a data de ontem, e hoje também, já consultei os autos, não houve oferecimento de denúncia
pela 27ª Promotoria de Natal. Então o processo está lá. E quando chegou ao Judocrim, o despacho, aliás, o ato ordinatório da servidora, foi para que o MP se manifestasse primeiro sobre a competência. Também juntei esse ato ordinatório aos autos. Então, Excelência, o paciente está preso há 43 dias sem oferecimento de denúncia. Nós sabemos que o prazo do artigo 46 do CPP não é um critério matemático. Mas isso quando há excesso de trabalho, há um volume muito grande de processos, mas no caso dos autos nós não sabemos sequer quem é o promotor com atribuição para oferecimento de denúncia. Nós não sabemos sequer se o juiz da Judocrim vai receber o processo. Porque não há em trâmite uma investigação sobre a organização criminosa. E o delegado que conduziu o inquérito não indiciou o investigado e os demais por organização criminosa. Então nós estamos diante de um processo que já superou em muito o prazo de 5 dias para oferecimento de denúncia. É um caso que não tem complexidade e é um caso onde nós não sabemos quando essa denúncia vai ser oferecida e se será. Porque suponhamos que o promotor da 27ª Promotoria de Natal diga que não tem atribuição. Então gerará-se, caso o juiz concorde, um conflito negativo de competência. E até que se decida sobre o conflito negativo de competência, nós estaremos com um réu preso por uma decisão de um juiz agora já reconhecidamente incompetente por ele próprio, sem sabermos quando esse processo será iniciado. Então, juntei esses autos, embora não fosse... juntei aos autos, embora não fosse os motivos iniciais da impetração, mas por serem fatos posteriores, para que Vossas Excelências possam conhecer de ofício, por ser uma matéria de ordem pública, o constrangimento ilegal a qual está sendo submetido o paciente João Flávio Fernandes de Queiroz. No mérito, Excelências, nós também discordamos que haja perigo libertatis. Não vou adentrar se há fumus comissi delicti, não é desse advogado discutir isso antes de uma sentença penal condenatória, mas não há perigo libertatis. Nós temos um réu primário, bons antecedentes. Eu sei que isso não é suficiente para garantir a liberdade do acusado, do paciente. Mas, considerando esses fatos novos, nós temos que perceber que ele não tem culpa por o Estado não ter decidido ainda quem é que vai processá-lo. Ele não tem culpa se o Estado não sabe sequer quem é o juiz competente. Então, concretamente falando, não há risco à liberdade dele. Por quê? Porque a decisão que manteve a prisão preventiva disse, primeiro, para decretar que era necessário cessar a atividade criminosa. Ela foi cessada. Foi apreendido computador, celular, carro, máquina de cartão, sigilo bancário quebrado, sigilo fiscal quebrado, determinação para extração de dados telemáticos. Então, esses crimes eles são eminentemente digitais. Eles deixam vestígios. Então não há risco de que ele solto ele possa atrapalhar as investigações. Não há risco de que ele solto ele possa coagir testemunhas. Por quê? Porque as provas são digitais. É diferente dos crimes de pistolagem de antigamente, que nós tínhamos notícias diárias de coação à testemunha, de queima de arquivo. Nesse caso não há. Os arquivos eles são digitais e já estão em poder da polícia. Então, desse modo, não há risco à liberdade do paciente. O paciente mora no distrito da culpa. Não há risco de fuga. Então, Excelências, só se deve manter uma prisão preventiva quando outras medidas cautelares diversas não se mostrem suficientes. E no caso concreto, qual foi o risco demonstrado? Segundo o juiz da primeira vara, seria para chegar aos líderes da organização criminosa. Mas se sequer tem uma investigação, por qual razão eu vou manter preso, sendo que uma tornozeleira eletrônica, uma proibição de contato com os demais investigados, uma proibição de acesso à rede social, uma proibição de ausentar-se da comarca, proibição de abrir contas bancárias, sejam elas quais forem as medidas do 319, elas se mostram suficientes. Nós temos que antever que a lógica da prisão só cabe prisão quando as medidas se mostrarem insuficientes. E não ficou demonstrado, pelas razões invocadas na decisão, que as medidas cautelares são insuficientes. Porque os únicos requisitos para denotar essa insuficiência das medidas seriam cessar as atividades criminosas e chegar aos líderes da organização criminosa. A atividade criminosa foi cessada há 43 dias.
os materiais, os indícios foram apreendidos e não se tem, pelo menos de forma, de forma oficial, não se tem em trâmite uma investigação criminal para se chegar a líderes da organização criminosa. Então, eu me atenho somente às razões do decreto prisional e do decreto que manteve a prisão preventiva. E, de forma concreta, há razão para que o paciente não possa responder em liberdade? No entender da defesa, não. Prisão é algo muito sério. Cautelar, como dizia o eminente ministro Nefi Cordeiro do STJ, é garantidora de risco, né? Ela dissipa o risco, ela não é uma garantidora penal. Nós não sabemos ainda se o réu é culpado ou inocente. Então, se não há risco à sua liberdade, se a sua liberdade não traz riscos ao processo, é imperiosa a concessão da ordem e é o que se pede e agradeço a Vossas Excelências pela atenção. Doutor Francisco, tive a honra de recebê-lo em gabinete. Parabéns pela brilhante sustentação oral. Orgulho tê-lo como causídico na minha cidade de origem, Pau dos Ferros. Seja bem-vindo aqui ao nosso tribunal. Eu analisei desde aquele primeiro momento estes autos e para quem observou e é do conhecimento da defesa, essa matéria já foi inclusive objeto do aquele programa semanal da Globo, fantástico, não é isso? É que esse estouro lá na cidade de São Miguel. Sua Excelência, o magistrado de origem, e eu transcrevo a sua decisão, ele traz um cenário em que a prisão cautelar ela é necessária neste momento, né? Eu enxerguei ainda naquela ocasião inicial a gravidade concreta que não se limita a uma vítima isolada, é uma multiplicidade aqui de agentes que são... Pois é, então a investigação está ainda em curso e o que tem de novo e que Sua Excelência traz na sua fala é essa questão da demora no oferecimento da denúncia. O paciente, de fato, se encontra preso desde, se não me engano, já 28 de janeiro. Então, Se concluiu no prazo. Pois é. E aí tem a discussão se a competência da Ujudoclin, se é da vara lá de Pau dos Ferros, se não estou enganado, é a primeira vara. E eu mantenho a minha decisão de denegação. No entanto, eu imagino que aqui a gente possa já determinar que o oferecimento da denúncia ocorra com a maior brevidade possível. Com a maior brevidade possível. Eu imagino que 30 dias para uma questão, um debate de direito, se tem ou não a competência de um e de outro, seja suficiente. O desembargador Ricardo está aí querendo, imaginando já. Desembargador Saraiva, doutor Diego. Doutor Diego, parabéns pela sustentação, digo de coração. Eu tenho muita preocupação com essa questão de prazo, mas com as cautelas que foram realçadas, inclusive da tribuna, de que esses prazos não são aritméticos, né? No caso, eu acho que é uma característica do sistema, definir competência. Então, esse não é um retardo injustificado, a meu ver. Né? Eu já acho que o exemplo que foi dado da tribuna não seria o excesso de trabalho da vara, não tem a ver necessariamente com o processo. Nós estamos falando aqui de um retardo em função do mecanismo inerente ao próprio processo.
é uma dificuldade do sistema de definir quem é competente, né? Evidentemente que isso não pode se alastrar ao infinito, mas aí a questão da Câmara, quando for chamada a intervir de novo, considerando que o julgamento seja na linha do voto do relator, aí vai apreciar se há razoabilidade ou não no prazo que tenha passado. Por enquanto, eu acho que está dentro do esperado para deliberações dessa natureza. Uma vez que, com relação... Desculpa, eu já estou adiantando, mas é porque já houve sustentação. Com relação às características, aos requisitos da prisão, parece que nem a defesa não se insurge contra, né? A defesa, pelo que eu pude perceber, focou mais a sua sustentação na questão do prazo. É o que mais nos preocupa, penso eu, exatamente por conta de tratar-se de um fato que já foi, inclusive, apreciado aqui, acho que algo relacionado ou coisa parecida, porque tem alguns na região central e na região oeste. Eu já trabalhei já fui relator de alguns processos, não necessariamente esse aqui, mas questões parecidas, e a Câmara tem mantido mais ou menos a mesma posição. Mas com relação ao prazo, acho que está dentro do mecanismo processual existente, que tem que ser, não se pode querer que na indefinição sobre o órgão jurisdicional competente, aquele prazo já se consume, venha a se consumar. Eu acho que o retardo está justificado por uma deficiência do sistema processual, que é inerente a ele, é definir qual é o órgão competente. Então, eu penso que essa é uma justificativa bastante plausível para o retardo que está havendo nesse caso concreto. Eu imagino, assim, por óbvio que a gente não tem como compreender neste momento que falte razoabilidade ainda no cenário atual, passado, assim, tem menos de 60 dias. 43 dias. 43 dias, então é um tempo, dada a complexidade, né, da investigação. Mas o que eu digo é uma questão de direito, definir se há ou não aí a competência de um e de outro. Enfim, e aí colocando, o doutor Diego foi bastante claro, ele pede a revogação da prisão preventiva com a substituição por cautelares diversas. Eu compreendo que neste momento não é a ocasião ainda de se compreender nesse sentido. Há, de fato, a necessidade da prisão do paciente. E isso eu deixo bem claro no meu voto. Apenas a determinação para que seja a denúncia oferecida com a maior brevidade possível, atendendo aqui ao pleito do desembargador Saraiva Sobrinho, não é isso? E o desembargador Ricardo concorda. Então, ordem denegada, com a determinação de que a denúncia seja, com a maior brevidade possível, oferecida. Se Vossas Excelências me permitirem só um Pois não, doutor esclarecimento Diego. de fato, já na linha do que o desembargador Ricardo Procópio manifestou, na verdade a gente discordou sim da prisão, tanto é que os motivos da prisão foram a necessidade de se investigar a organização criminosa e chegar aos líderes. E eu disse que não há em curso, discordando de Vossa Excelência, respeitosamente, não há em curso uma investigação sobre a organização criminosa. Perfeito, doutor Diego, isso aí eu já aclarei. Agradeço já aclarei. A atenção de todos. Um abraço, bom retorno. E vamos seguir. Então, posso proclamar processo, ordem denegada, a unanimidade nos termos do voto do relator, com a determinação de que a denúncia seja oferecida com a maior brevidade possível. E aí pode-se imaginar, mas a autoridade coatora é o magistrado, como é que ele vai... Mas aí aqui, né, tá dado o recado, se o Ministério Público não oferecer, por óbvio,
paciente não poderá arcar aí com este ônus da demora. Vamos na sequência, o 18, segredo de justiça. Habeas corpus número 80, 2510, dígito 47, ano 2025, paciente Vivênio Villeneuve Moura Jacome, francês caraubense. Autoridade coatora, juiz de direito da comarca de Caraúbas, desembargador Saraiva. É o relator, processo em mesa, desembargador Saraiva. Estou vendo, está na sala virtual. Sim, excelência. O senhor tem 10 minutos e o processo aqui em segredo de justiça, então qual é a matéria aqui? Deixa-me ver. Exploração sexual e fornecimento de bebida alcoólica menor, de tráfico de drogas. Então, há condições de fazer a defesa oral sem identificar os envolvidos? Então, tem a palavra, por até 10 minutos. Obrigado. Excelente senhor desembargador, presidente da Câmara Criminal, desembargador Glauber Rego, senhor presidente da Câmara Criminal, né? Excelente senhor desembargador Saraiva Sobrinho, relator do presente feito, excelente senhor desembargador Ricardo Procópio, ilustre representante do Ministério Público, servidores da Justiça, colegas advogados, demais presentes. Vamos à sustentação do HC do presente feito. O paciente, né, GG da S, teve sua prisão preventiva decretada pelo juiz de direito da comarca, da Vara Única da Comarca de Caraúbas, no dia 3 de fevereiro de 2025, sob a alegação de envolvimento, né, agora em razão do segredo de justiça, de envolvimento em prática delituosa descrita no texto da presente peça. Entretanto, entende a defesa que a decisão que decretou essa prisão, ela é ilegal e desproporcional. Excelências, a defesa entende que não está adequadamente fundamentada tal decisão, com a presença de elementos concretos que demonstrem a real necessidade dessa medida extrema, prisão preventiva, medida mais do que extrema, bem como há medidas cautelares diversas da prisão plenamente cabíveis ao caso concreto, conforme será demonstrado. Em que pese o magistrado de primeiro grau entender que a situação possui indícios suficientes de autoria e de materialidade, a fundamentação de tal decisão que decretou a preventiva carece de elementos que evidenciem os perigos, supostos perigos, que o paciente oferece à ordem pública. Essa foi a justificativa, a questão da garantia da ordem pública. De modo que essa decisão, ela está bem claro aí, ela é muito genérica, sem nenhuma indicação concreta, né, do perigo acerca da soltura, suposto perigo acerca da soltura do investigado. Esse é o entendimento pacífico dos tribunais superiores, sobretudo do STJ, como está bem destacado no HC aqui sustentado. A decisão que decretou essa prisão preventiva, ela está em dissonância com a jurisprudência que está contida no texto principal do habeas corpus. Para a decretação dessa prisão, nós temos, na situação dos requisitos positivados no artigo 313, que é necessário a fumaça do bom direito, perigo de liberdade. Esse segundo não existe de forma alguma nos presentes autos. Os supostos fatos delituosos, Excelência, eles aconteceram em outubro, dezembro do ano passado, né? Em outubro do ano passado foi cumprido um mandato de busca e apreensão, né? E não encontrado outros elementos maiores para que pudessem ensejar a decretação dessa prisão preventiva. Conforme se observa no inquérito que foi anexado aos presentes autos, não surgiram fatos novos que justifiquem um decreto prisional. A liberdade do paciente, ela não oferecia à época, nem hoje, um mínimo risco à incolumidade pública, nada, nem tampouco às supostas vítimas. Nenhuma delas falou de medo, de temor, nada que pudesse ser ocasionado com a liberdade do paciente.
A jurisprudência pátria também, ela também discorre a respeito desse tema, e isso foi tratado no habeas corpus. O paciente ele é primário, ele possui bons antecedentes, inclusive ele é formado em direito, possui residência fixa, exerce atividade ilícita, até pouco tempo era o pregoeiro oficial da Prefeitura Municipal de Caraúbas, foi preso e localizado em sua residência, no seu endereço, né, demonstrando não haver qualquer risco de fuga, caso fosse essa uma alegação. Entende a defesa que são por demais cabíveis a aplicação de medidas cautelares nos termos do artigo 319, como, por exemplo, proibição de contato com as testemunhas, monitoramento eletrônico. Merece também ser acrescentado, conforme disciplina, Excelência, como a gente vê no Código de Processo Penal, no 382, parágrafo 6º, que a decisão que decreta a prisão preventiva, ela deve anteriormente esgotar a análise das possibilidades das medidas cautelares, né? O que não ocorreu nesse fato, nesse caso em concreto. O referido artigo que eu falei, o 282, ele destaca que ao não decidir pela aplicabilidade de outra medida cautelar, a decisão deve fundamentar. Agora, isso sim, fundamentar de forma individualizada, desembargador Saraiva, a razão para tal decisão de decreto preventivo. O juiz de primeiro grau não procedeu dessa forma na decisão que decretou essa prisão. Nesse caso, verifica-se que a medida cautelar extrema se baseou na argumentação, simplesmente isso, na argumentação de que o paciente cometeu os supostos crimes se valendo do contato com as vítimas através de rede social. Nesse sentido, não resta a menor dúvida que está evidente ser suficiente a aplicação de uma das medidas cautelares para afastar a suposta continuidade do cometimento de crime. A exemplo de quê? Proibição de manter contato com determinada pessoa, por circunstância relacionada ao fato, por analogia do 319, inciso 2º do artigo do Código de Processo Penal, o afastamento de sites eletrônicos e de redes sociais. Pode sim ser analisado por analogia. Diariamente, Excelência, a gente vê com frequência os mais diversos juízes pelo país inteiro, aplicando medida cautelar de suspensão ou de proibição de acesso a sites eletrônicos, redes sociais, como medida anterior à decretação da prisão preventiva, bem como em medidas em situações de revogação de medida cautelar extrema. No presente momento, o paciente ele não chegou em nenhum momento a descumprir qualquer medida cautelar anteriormente determinada pelo juízo ou de qualquer outra comarca, o juiz de Caraúbas em qualquer outra, visto que jamais não foi anteriormente estabelecida qualquer condição jurídica para que ele se mantenha em liberdade. Ele não tinha nenhuma restrição de contato com quem quer que seja pessoalmente, por rede social, de forma alguma. Não foi descumprida a medida cautelar. Então, não foi também fundamentado pelo juízo, a gente vê isso, que a instalação de tornozeleira eletrônica não seria suficiente para o presente caso. Não seria. Assim como não ocorreu com as demais possibilidades de aplicação de medidas cautelares que poderiam ter sido fixadas a critério do juízo de primeiro grau. Nesse sentido, em resumo, vem requerer de Vossas Excelências a concessão da ordem com a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, ante a ausência de requisitos para a manutenção da custódia cautelar, conforme exposto neste momento. Temos aqui pede deferimento. O relator, como vota? Senhor presidente, encaminho o voto pela concessão e denegação da ordem. Resumir meu pensamento na emenda que eu farei a leitura agora, bem de maneira rápida. E de Constitucional e Processo Penal, habeas corpus, crime de exploração sexual e fornecimento de bebida alcoólica a menores e tráfico de drogas. Pleito revogatório da preventiva, encarceramento arrimado na garantia da ordem pública e rigidez física e mental das ofendidas. Gravidade concreta e modus operandi, entre parentes, indício de prática, quanto mais em face da dignidade sexual de adolescentes com uso de álcool e psicotrópicos, fecho parênteses. Requisitos demonstrados quanto SATs, referências positivas inaptas a ensejar per si a permuta por medida do artigo 319. Constituição legal não equilibrado, ordem conhecida e denegada, senhor presidente. Resumidamente, é meu voto, presidente.
Eu acompanho. Desembargador Ricardo. Já registrei no sistema meu voto acompanhando o relator e ratifico. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Vivênio. Até uma outra oportunidade. Bom dia a todos. Deus abençoe. Amém. Número 19, habeas corpus número 80, duplo 065, dígito 55, ano 2025. Paciente Alisson Dantas dos Santos, impetrante Dr. Cildilon Maia Tomás do Nascimento, a autoridade coatora, juiz da terceira vara da comarca de Caicó, desembargador Saraiva é o relator. Está em mesa? Senhor presidente, está em mesa, mas eu vou retirar de pauta, porque é um pedido de desistência formulado pela OAB. Certo. E somente hoje, às 5 horas da manhã, uma impugnação do advogado dos autos, questionando essa impugnação. Então, nós precisamos examinar essa matéria. Certo. Então, tem a desistência do impetrante. E aí, Vossa Excelência, A monocraticamente... OAB pede a desistência. A OAB entra no processo de desistência. Que é o impetrante, né? Então, Vossa Excelência... Não, o impetrante é o a Alisson através do doutor... Não, Alisson é o paciente. É o paciente. O impetrante aqui está a subseção doutor... de Caicó. Exatamente. Presidente, me permite um esclarecimento? É o doutor Cildilon. Pois não? Esse habeas corpus foi impetrado pela subseção Caicó, nos termos do que dispõe o artigo 49, parágrafo único do Estatuto da Advocacia. Eu assino a impetração. É verdade. Com procuração de Caicó. Quem pede a desistência é o Conselho Seccional do Rio Grande do Norte, que só pode intervir em ato de subseção, não por ato do presidente, como foi feito, mas com a aprovação de 2/3 do Conselho, que não aconteceu. Para além disso, além de impugnar essa desistência que foi feita por quem não podia fazê-lo, eu trago uma segunda petição indicando que me disponho, o cidadão Cildilon Maia, a assumir a titularidade do habeas corpus, caso seja o entendimento da OAB se retirar, nos termos do artigo 654 do Código de Processo Penal. Muito obrigado. Relator? Está retirando de mesa. Então, não mesa o habeas corpus 80, duplo 065, de 55 anos de 2025. O número 20 na ordem cronológica é o habeas corpus número 802628, dígito 23, ano 2025, impetrando Dr. Daniel Magnus, paciente Álvaro Marlindo Marinho Furtado Filho, autoridade coatora, juiz da primeira central de flagrância da comarca de Natal, do desembargador Ricardo é o relator. Vai mesa, presidente. O doutor Daniel tem até 10 minutos para sua defesa. Obrigado, Excelência. Quero saudar a todos aqui, inicialmente ao desembargador Glauber Rego, figura na presidência desta Câmara Criminal, desembargador Saraiva, desembargador Ricardo Procópio. Venho aqui mais uma vez nessa tribuna, sei que estamos no final da sessão, serei breve a atentar aqui diretamente o que foi objeto da impetração. Na verdade, trata-se de um habeas corpus no qual busca-se a nulidade da ação policial que resultou na prisão do paciente. E aqui tem de plano já há fatos e provas bem constituídas que denotam a gravidade da ação ilegal praticada pela polícia. Em primeiro lugar, esclareço que sim, é um crime que o paciente está sendo investigado por tráfico de drogas, mas que tem algumas situações que merecem serem elucidadas, e estão, na verdade, elucidadas. No dia 9 de fevereiro, o paciente ele foi preso quando deixava sua casa durante a madrugada por policiais que já haviam o prendido 2 meses antes. Ou seja, 2 meses antes, ele foi preso sob a acusação de que estaria traficando drogas, também dirigindo o veículo, mas teve sua liberdade provisória. Na ocasião, foi pego com 2 papelotes de cocaína, estava sem habilitação, mas na audiência de custódia teve a sua liberdade provisória. 2 meses depois, esse primeiro fato foi dia 4 de dezembro, 2 meses depois, praticamente no dia 9 de fevereiro, Álvaro deixava sua casa na madrugada, quando ele não chegou a percorrer 50 metros do seu carro. A defesa acostou um vídeo do momento da prisão.
50 metros, quando ele dobra a esquina, ele vinha em velocidade normal. Do vídeo, dá para se perceber isso. E por que dá para se perceber isso? Porque quando ele dobra a esquina, a viatura policial já passa em alta velocidade. E por que alta velocidade? Porque do frame que é captado no momento que ela cruza a rua do senhor Álvaro, vê-se que a traseira da caminhonete dá um solavanco e ela levanta, demonstrando que a polícia já estava na espreita do paciente. Não teve atitude suspeita. Não teve atitude suspeita. Ele estava deixando sua casa. E dobra a esquina e a polícia já vem. Isso denota que possivelmente os policiais estão mentindo. E sabe o que é que chama mais atenção? São os mesmos policiais que prenderam o paciente 2 meses atrás. É uma perseguição, provavelmente. É uma perseguição. Merece apurar. Merece se apurar isso daí. Não bastando isso, o que denota a ilegalidade da ação policial, porque a polícia militar, na polícia militar, ela tem a função de policiamento ostensivo. E, na verdade, no dia do fato da prisão do paciente, ela não estava praticando um policiamento ostensivo, mas sim investigativo, estava na espreita. A polícia não estava realizando policiamento ostensivo e viu uma atitude suspeita. Não. A filmagem e os frames recortados que constam no corpo do habeas corpus demonstram que a polícia estava na espreita do paciente. Indo totalmente de encontro o que a polícia disse no auto de prisão em flagrante. Como se não bastasse, após a suposta prisão do paciente, minutos depois, inclusive, foi acostado também no corpo do HC o vídeo, a polícia retorna à casa do paciente. E sabe o que é mais interessante, desembargador Ricardo? Que a polícia parou antes da casa dele. Os policiais desceram como se estivessem na espreita e foram até a casa dele com a posse da chave da casa dele. Entraram. E ali os policiais falaram que encontraram drogas. E ali os policiais também falaram que fizeram isso porque o paciente disse que tinha drogas em casa. Aí eu me pergunto, quem em sanidade mental vai chegar, acho que um kamikaze talvez, vai chegar e vai dizer, não, eu tenho drogas em casa, vamos lá para vocês me prenderem. E eu repito aqui, é muito curioso que os mesmos policiais que prenderam o paciente há 2 meses atrás, agora, 2 meses depois, conseguem prendê-lo novamente numa situação que tem muitas questões aí que merecem ser esclarecidas, e a defesa, desde o primeiro momento na audiência de custódia, juntou esses vídeos, porém, o juiz que presidiu a audiência de custódia não abordou nenhuma fundamentação sobre o que a defesa disse, não enfrentou nenhuma fundamentação, e justificou a prisão dele na necessidade da ordem pública, e que ele havia sido preso, de fato, 2 meses antes, estava em liberdade provisória, sim. Mas aqui a gente tem que se atentar ao fato. O fato aqui demonstra que há ilegalidade, que a ação policial não foi conforme foi dita. A polícia estava à espreita. Tá aí o vídeo da prisão. E além disso, além da atitude suspeita que não existiu, em desconformidade com 244 CPP, que aqui eu não vou me alongar, debater já é algo que é recorrente, os policiais ainda ingressaram no domicílio dele. Ingressaram de madrugada em posse da chave dele, sem autorização. São duas ilegalidades graves em desrespeito às garantias constitucionais do paciente. Então a defesa, desde o primeiro momento, suscitou essas preliminares e essas ilegalidades. E o juiz não se manifestou, decretou a prisão preventiva, e aqui a defesa está buscando a nulidade da ação policial. Agora, caso vossas excelências não entendam por isso, entendam, por exemplo, que os fatos merecem uma melhor investigação, a defesa vem requerer que subsidiariamente seja decretada qualquer uma das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. É como vem se manifestar. O relator, como vota? Presidente, desembargador Saraiva, saúde, doutor Daniel, cumprimento pela sustentação, mas eu estou votando pelo conhecimento e da negação da ordem. E não vou deixar de fazer algumas considerações. O voto está disponibilizado para os colegas.
eu ouço todos os argumentos, todos, e não sou insensível a nenhum deles. Agora, nem sempre sou convencido. E eu gostaria de assinalar apenas alguns pontos. O fato dos agentes serem os mesmos que fizeram a prisão 1 mês ou 2 meses antes não me sensibiliza, não me convence quanto à possível ilegalidade do procedimento, porque os agentes policiais são os mesmos. E é natural que durante os meses do ano eles estejam nos mesmos logradouros públicos, nas mesmas ruas, onde sabidamente há uma incidência maior de comportamentos ilícitos. Portanto, esse não é um argumento que possa sequer suscitar alguma dúvida no procedimento policial, porque por esse motivo os juízes são em número muito menor do que os policiais e tem um rodízio na audiência de custódia, por exemplo, seria um juiz que estaria perseguindo porque decretou num espaço de 2, 3 meses, 2 vezes uma medida constritiva, se houve reiteração de comportamento, evidentemente, que pode acontecer. Portanto, isso não me convence. Não acho que o vídeo também indique que a atitude dos policiais tenha sido ilegal. Os policiais, como ressaltado da tribuna, estavam em atividade de policiamento ostensivo. É até possível, é até provável que tenha identificado que se tratasse daquele mesmo agente que houvera sido contido 2 meses antes. Mais uma razão na mesma região para ser interceptado, se havia fundadas suspeitas. E eles alegam que sim. Na via estreita do habeas corpus, nós não temos como aprofundar a sonda da investigação para constatar eventual ilegalidade. Tudo é possível, mas, em princípio, não enxergo. De modo que, no mais, o fato existe, as drogas foram encontradas, foram encontrados também insumos, apetrechos ligados à traficância, de modo que o argumento mais forte para a manutenção da preventiva, no caso, é exatamente o risco de reiteração delitiva, o que a própria argumentação da defesa confirma. O agente foi preso preventivamente, foi preso em flagrante em dezembro, teve liberdade provisória concedida e imediatamente, pouco depois, é flagrado nas mesmas circunstâncias. De modo, presidente, que com esses argumentos, que tento que seja um resumo do meu voto para agilizar o julgamento, eu estou denegando a ordem. É assim que voto. Desembargador Saraiva Sobrinho. Eu também ratifico o meu voto. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto. Muito obrigado. Tenham um excelente final de semana. Excelente semana para vocês. Até mais. Obrigado, doutor Daniel. Na sequência, o número 24 na ordem cronológica é o habeas corpus número 80-1747, dígito 46, ano 2025. Impetrantes, doutora Renata Messia de Almeida Araújo. Paciente Evanildo Gama da Silva. Autoridade coatora, o juíza de direito da Vara Única da Comarca de Campo Grande. Desembargador Ricardo é o relator. Está em mesa? Está em mesa, presidente. A advogada está presente e virtualmente não se encontra, então julgamento virtual. Deixa eu me ver aqui se já temos registrado todos. Tem um voto do desembargador Saraiva aqui no meu painel. 24, está faltando Não, tá então, faltando julgada a unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, número 11, recurso em sentido distrito número 817217, dígito 54, ano 2024. A origem, juízo da Vara Única da Comarca de Campo Grande, recorrentes Joatan Jaire Silva de Almeida e Marcos Vinícius Caiana da Silva, advogado doutor Vivênio. Recorrido ao Ministério Público, relatoria própria. Doutor Vivênio está na sala? Saiu. Sim, ele não está inscrito não. Então, doutora Naide, tem a palavra.
Obrigada, Excelência. Analisando-se os autos, depreende-se que os réus foram pronunciados por homicídio qualificado, sem que o magistrado tenha apresentado qualquer fundamentação a respeito da qualificadora reconhecida, situação que enseja a nulidade da decisão de pronúncia, sendo nesse sentido o parecer deste órgão ministerial. Obrigado, doutora Naide. Desembargador Ricardo. Presidente, eu ratifico... Vai festejar... O quê? Vai festejar o voto? Não, eu ratifico o voto. Não, estou dizendo que é na tese que Vossa Excelência tanto reclamou e concitou a todos nós para que pudéssemos aqui ter um maior cuidado, maior zelo nessa matéria. Então, o desembargador Saraiva também acompanha, proclama o resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Processos com pedido de vistas. Tem... Não. 10 não está anotado aqui, não. Tem mais algum, doutora Naide, passado? Não há. Então, vamos para processos com vistas aqui. O primeiro da ordem cronológica aí é o apelo criminal número 10.2090, dígito 19, ano 2017. A origem é a segunda vara da comarca de Apodi, apelante Caio César de Souza Pinheiro, advogado Dr. Francisco de Assis da Silva, apelante Antônio Leonardo de Souza Moura, advogado Dr. Justino Dutra Dantas de Almeida, apelado do Ministério Público, desembargador Saraiva é o relator, eu sou o revisor, e restou anotado que, após o voto do relator, conhecendo e desprovendo os recursos, pediu vista dos autos do desembargador Ricardo Procópio. O desembargador Glauber Rego declarou aguardar o voto vista. Está em mesa, desembargador? Pois está em mesa. Pessoal, Vossa Excelência, se possível, 2 minutos de suspensão. Pois não, vão, às 10h21, suspendo a sessão, retomamos em 5 minutos. Às 10h26, hoje, 13 de março de 2025, declaro reaberta a sessão da Câmara Criminal, com a palavra o desembargador Ricardo Procópio para proferir o seu voto visto no apelo criminal número 10.2090, dígito 19, ano 2017. Agradeço, senhor presidente. Eu vou pedir a paciência dos colegas. Eu disponibilizei esse voto somente ontem, porque foi extremamente trabalhoso, porque eu tive que fazer o confronto de toda a prova colhida no processo, desde a parte pré-processual, desde a parte das investigações. E fiz com o cuidado que o caso pareceu-me reclamar. Só abrir aqui meu voto, presidente. Ok. O caso é de um júri, Tribunal de Júri Popular da Comarca de Apodi, que condenou os réus aqui apelantes, Caio César de Souza Pinheiro e Antônio Leonardo de Souza Moura, a pena de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão pela prática de homicídio consumado contra Aguinaldo Freitas dos Santos, estando, segundo o decreto condenatório, incursos nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal, fato ocorrido no dia 25 de junho de 2017. E aí, com as características aqui, foi às 2h30 da manhã, durante uma festa junina, Arraiá do Coba, realizada na Rua Marechal, Centro Apodi e tal, toda a identificação, a localização de onde ocorreu o fato. Ambos os acusados recorreram. Eles arguem várias questões que eu supero, assim como o relator, salvo, primeiro, a questão relativa ao pedido de anulação
da decisão do Conselho de Sentença pela alça do artigo 593, inciso 3, a linha C do Código de Processo Penal, e há um pedido subsidiário que remanesce em caso de não acolhimento do pedido principal, com relação ao redimensionamento das penas. Eu estou tentando abreviar, porque como o voto é um pouco longo, mas eu acho que a matéria, o tema e o caso em si, porque já é um voto opulento, bem fundamentado do desembargador Saraiva, merece que nos demoremos um pouco para analisar, uma vez que nós não estamos aqui com questões eminentemente jurídicas, mas com confronto de prova. E eu digo que no voto, já no item 5 do meu voto, no voto lançado pelo relator, o recurso de apelação interposto pelo réu foi desprovido em consonância com o parecer da 4ª Procuradoria de Justiça, que é titularizada pelo eminente procurador de todos conhecido, doutor José Alves. Entendeu, Sua Excelência, o relator, quanto aos pedidos comuns aos dois recorrentes, nulidade da sentença por considerar o julgamento contrário à prova dos autos e a alegada condenação fundamentada em testemunhos indiretos, de ouvir dizer que o Conselho de Sentença se baseou em uma das teses debatidas em plenários, segundo Sua Excelência, amparada essa tese no conjunto probatório. Quanto aos alegados testemunhos indiretos, o relator considerou sua credibilidade, em especial no que se refere a crimes de homicídio, por ponderar que muitas vezes não possuem testemunhas oculares. E acrescentou que a materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência. Aí, no termo de declarações, auto de apreensão, laudo de exame necroscópico, além dos depoimentos colhidos durante a fase instrutória. Eu vou fazer aqui um pequeno comentário com relação a isso. Não está no voto escrito, porque eu me dediquei muito mais a fazer confronto de prova e menos a argumentar. Mas há 2 pontos nesse parágrafo 7º do meu voto que eu gostaria de destacar. Um, é que o eminente relator traz para este caso um argumento que é incomum para crimes de homicídio, porque esse argumento normalmente é utilizado quando se trata de crimes que, por sua natureza, invariavelmente são cometidos na surdina, subrepticiamente, clandestinamente. Não é o caso de homicídio, porque se nós formos adotar esse comportamento para todos os crimes, o que vai acontecer é que nós vamos alijar o ônus que é da acusação, que é estatal, de provar. No crime de homicídio, como provar que não fez? Seria obrigar a parte a uma prova negativa, que todos sabemos que não é aceita essa imposição. E todos esses elementos que são trazidos como prova da autoria, na verdade, eles provam alguns a materialidade, como o laudo de exame necroscópico. Os outros, boletim de ocorrência é ato unilateral. Termo de declarações, são os termos de declarações que estão no processo. Aí sim nós vamos apreciar essas declarações. Auto de apreensão tem a ver com os instrumentos, mas que não provam a autoria. E aí, além dos depoimentos, tal, que cai na mesma vala do confronto da prova testemunhal. E eu passo à frente aqui, o item 10, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o magistrado, convencido da materialidade do fato e da existência de indício suficiente de autoria, pronunciou os acusados, ora apelantes. Naquela oportunidade, levou em consideração os seguintes fundamentos. Aspas. Dormita a folha 66, laudo de exame residuográfico de chumbo, que aponta a presença de resíduos de chumbo metálico ou cátion chumbo 2 nas mãos do réu Caio César de Souza Pinheiro. A testemunha Antônio Francisco Holanda de Moraes, policial militar, em seu depoimento prestado em juízo, afirmou que atendeu a uma ocorrência no local da festa e teve contato com a vítima Aguinaldo Freitas dos Santos, a qual lhe informou que já estava indo para casa após ter brigado com Leonardo e um amigo.
acrescenta que a vítima Aguinaldo retornou à festa, que a vítima relatou ameaça por parte do réu Antônio Leonardo, que chegou a revistar a vítima, porém não encontrou a arma. Menciona ainda que viu os réus e a tia de Antônio Leonardo pelo local da festa. Ao ser indagado, afirma ainda que a vítima não teve chance de defesa, pois a vítima tinha bebido. Então nós não temos nada concreto. São ilações da própria testemunha. Pelo depoimento de Francisco Gildemar de Oliveira Serafim, prestado em juízo, também policial militar, observa-se que guarda similitude com o apresentado pelo depoente Antônio Francisco Holanda de Moraes, pois informa que a vítima também estava armada, que soube da existência de discussões da vítima com outras pessoas. Eu estou ainda dentro das aspas que abri, transcrevendo o que foi o fundamento da pronúncia. Em depoimento prestado em juízo pela testemunha Raíssa Noronha Bezerra, assevera que não ficou na defesa com o réu Antônio Leonardo. Perdão, que não ficou na festa com o réu Antônio Leonardo, que não tinha amizade com eles e que só conhecia a vítima de vista. Pontuo que, em sede de inquérito policial, o réu Caio César afirmou que, ao sair da festa, na companhia do réu Antônio Leonardo, aguardou-lhe enquanto namorava uma mulher, a qual se tratava da testemunha Raíssa Noronha Bezerra. Em juízo, notadamente em seu interrogatório, justificou que havia se confundido quanto à pessoa da depoente. Outro sim, o réu Antônio Leonardo de Souza Moura, em seu interrogatório, afirma que não teve contato com a vítima durante a festa, que havia entrado em contato com o réu Caio César de Souza Pinheiro para falar com os policiais porque a vítima estava armada, que a vítima tinha dito à tia dele que eles estariam no lugar errado e que não namorou ninguém no local. Fecho aspas, porque aqui, repito, eu estou transcrevendo o que foi o fundamento da pronúncia. Em nenhum momento faz qualquer menção a quem fez o quê. São informações periféricas em torno do fato. Uma certeza, os acusados, aqui apelante, estavam na festa onde aconteceu o fato. E há notícia de que teria havido um desentendimento entre os acusados e a vítima. Com relação ao laudo de exame residuográfico de chumbo, é perfeitamente natural que nas mãos de quem foi feito, que foi do acusado Caio César de Souza Pinheiro, tenham sido encontrados resíduos de chumbo, porque se trata de agente penal. Então, não houve outros meios probatórios que fizessem a conexão com o fato. E prossigo no item 11. Quanto às qualificadoras previstas nos incisos 2 e 4 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, o juiz entendeu configuradas mediante os relatos de que o motivo do crime teria sido uma discussão havida na festa entre os acusados e a vítima, que estava bêbada e foi atingida por disparo de arma de fogo na cabeça e tronco. Além de justificar que a vítima não estava armada de acordo com o depoimento dos policiais militares que a revistaram durante o evento e antes do homicídio. Ou seja, o juiz colocou aqui como condição para a incidência da qualificadora prevista no inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 121, o fato da vítima não estar armada. E não é esse o espírito da lei. Não é essa sequer a imagem que se possa extrair superficialmente do... Vossa Excelência permite? Pois não. Eu vejo, embora tenha sido disponibilizado somente ontem, mas eu tive acesso ao voto, fiz a leitura integral, um voto bastante extenso, e confesso que, pedindo vênia ao relator, em especial, desembargador Ricardo, eu imagino que essa matéria, ela, não só a preocupação que Vossa Excelência trouxe aqui ao colegiado, mas também em razão do tema 1068 do STF, que impõe o cumprimento imediato, independentemente do crime ou do tempo de reclusão, né, das decisões da pena aplicada. Das decisões do Tribunal do Júri. Então, no cenário em que
o ouvir dizer é a prova de convencimento levada ao júri, eu imagino que a nulidade, para que um novo aconteça, né, que seja lá novamente debatida essa matéria, deve prevalecer. Então, eu antecipando, peço desculpas, mas eu vejo que e quem deveria ser convencido aqui era o meu voto, né? Então eu vejo que já estou convencido, mas Vossa Excelência fica à vontade. Eu prometo que vou abreviar, mas são questões que eu reputo importantes. Eu não vou. Entendi. Eu gostaria só de fazer algumas observações. Eu não vou fazer a leitura do voto todo, até porque para ler todos podem ler, né? Eu estou apenas querendo destacar pontos que me parecem extremamente relevantes. Por exemplo, para resumir tudo aqui, resumindo tudo, nós temos testemunhos por ouvir dizer. Ouvi dizer que fulano matou cicrano. Tá, mas você ouviu dizer onde? Não, estão falando por aí. O pessoal diz. E nós temos um grupo de vozes sem rosto imputando a prática de um crime grave, mas não precisava ser grave. O ônus da prova é da acusação. Sabe? Mas o que fazer com a família da vítima? Qual a satisfação que o Estado vai dar? O Estado tem um ônus de provar. Esse é o ônus do Estado, de provar. Não a qualquer preço encontrar um culpado. Mas há uma forte probabilidade. Há elementos objetivos que se possam extrair do processo, que tem que ser do processo, para que essa imputação seja oficializada. Se não há, eu penso que não podemos assumir essa responsabilidade. Mas duas questões que gostaria de destacar. Uma, a denúncia não descreve o fato. Eu não lembro exatamente qual foi o ponto que eu transcrevi aqui, mas é bem mais para o fim. Aqui, no item 51 do voto. Eis a descrição do fato feita na denúncia. Peço atenção dos colegas. Aspas. A vítima se afastou do evento para urinar. Oportunidade em que foi surpreendida pelos denunciados, que efetuaram os disparos de arma de fogo que lhe tiraram a vida. No aso, os denunciados fugiram com destino ignorado, enquanto a vítima permaneceu no local agonizando por sua vida. Não os acusados não foram situados no ambiente do fato. Não se diz quem fez o quê. Denunciam-se 2 cidadãos por homicídio e não se diz sequer quem fez o quê. Detalhe. Desembargador Saraiva, desembargador Glauber. Detalhe. Com essa descrição, eu acho que genérica é pouco. Essa descrição que não diz nada sobre os acusados com relação à morte da vítima. Diz apenas que a vítima foi morta e que os acusados teriam fugido do local. Então, há uma acusação de 2 cidadãos. Um é escolhido para fazer exame residuográfico de chumbo. Só um, que foi o Caio César. E quem é quesitado no júri como autor é o outro que não teve o exame residuográfico de chumbo. Então, penso que não tem um só elemento neste processo que justifique a imputação sequer para denúncia. Não há nem justa causa para denúncia aqui. Mas houve pronúncia e nós estamos diante de uma condenação a 21 anos com perda do cargo público do agente. Então, presidente, já que houve a declaração antecipada do eminente presidente desembargador Glauber, eu concluo o voto, que já está, repito, disponibilizado no sistema, pedindo todas as vênias ao eminente relator, para, pensando diferente, votar pelo provimento do recurso para que seja anulado o julgamento. Aí eu também
atento ao princípio da eventualidade, elaborei o voto sobre redimensionamento da pena também, mas não vamos chegar a tanto, já que houve a declaração de voto do eminente desembargador Glauber. É assim que eu voto, presidente, mais uma vez pedindo vênia ao eminente desembargador Saraiva. Desembargador Saraiva Sobrinho. Mantenho o voto, eu, pedindo vênia ao relator, acompanho a divergência e peço já a permissão para utilizar a sua fundamentação em meu voto, que restarei aqui redator para o acórdão, não é isso? Eu sou o revisor, o primeiro voto, pois é, mas é a regra vigente, então vamos segui-la. Proclamado o resultado, dado provimento ao apelo para que seja realizado um novo júri, vencido o desembargador Saraiva Sobrinho, que negava provimento. Redator para o acórdão, desembargador Glauber Rego. Na sequência, número 2, é o apelo criminal número 834018, dígito 48, ano 2022, e que restou anotado em papeleta que, após o voto do relator, o relator é o desembargador Ricardo Procópio, conhecendo e negando provimento ao recurso, pediu vista dos autos do desembargador Saraiva Sobrinho. O desembargador Glauber Rego declarou aguardar o voto visto. Está em mesa, desembargador Saraiva? Para absolver o apelante, as razões eu articulei de maneira bem singela nesse voto divergente, e concluí dizendo que, nessa ordem de considerações, penso não restar cabalmente comprovado haver o acusado procedido de forma perigosa ou violado qualquer dever objetivo de cuidado, existindo severas incertezas acerca da imprudência de sua parte, sendo certa a ocorrência de acidente por situação imprevisível ao homem comum. Então, de sorte que eu estou pedindo vênia, mas divergente do relator. Desembargador Ricardo. Bom, presidente, com todo respeito à divergência, que merece toda a minha consideração, mas eu mantenho o meu voto e sugiro que se visualize o ID de número 26, 25, 56, 26, página 38, que é o vídeo em que houve o atropelamento. É uma prova veemente que rende ensejo até, penso eu, poderia render ensejo para um eventual, não é dolo eventual não, para eventualmente se cogitar de dolo direto. Por quê? Porque o veículo abalroador, ele entra na rua a uma distância considerável da vítima, que vai atravessando, já está no final da travessia. E quem vê o vídeo imediatamente vai pensar que se tratou de uma atitude dolosa, que eu só excluo com convicção por causa dessas outras questões que foram suscitadas, de luminosidade, de um veículo Toyota que de certa forma limitou a visão, mas limitou a visão do agente a uma distância considerável. A vítima já vinha fazendo a travessia há algum tempo e já estava no final da travessia. Se porventura a luminosidade mitigou a visão do piloto do veículo, abalroador, mas isso se insere na culpa. Houve, a meu ver, nitidamente ele vai acelerando quando atropela a vítima, houve a falta do dever de cuidado, que deve ser redobrado em circunstâncias adversas. Perfeito. Eu confesso que não visualizei o vídeo, então imagino que seja a prova definidora para um posicionamento de voto. Eu vou pedir vista dos autos e comprometo-me a
trazê-lo na sessão seguinte, na terça-feira. Presidente, e no meu voto, exatamente no item 12, quando eu faço referência ao vídeo citado pelo eminente relator, vê-se igualmente ter a vítima olhado para o lado oposto ao que vinha o veículo, atravessando a rua em local inapropriado, sem faixa de pedestre. Frise, no momento do dia no qual o sol realmente estava a dificultar a visibilidade, mas transparecendo uma fatalidade entre os argumentos. Perfeito. Não, e a questão do vídeo, me imagino não, tenho uma certeza que é definidor. Uma prova, diria, objetiva, embora tenhamos essa divergência, mas objetiva, até porque temos o embargo de divergência que é sempre válida. Que está no pleno, está no plenário do nosso tribunal, é justamente uma questão nesse sentido. Um vídeo em que aponta-se lá que não há um direcionamento, lá a acusação é de um crime doloso. Mas se proclama o resultado parcial, o apelo criminal 83.40.18/48 do ano 2022, após o voto do relator conhecendo e negando provimento ao apelo e do voto do desembargador Saraiva Sobrinho conhecendo e dando provimento, pediu vista dos autos do desembargador Glauber Rego. Na sequência, o número 3, que é da sessão passada, já o desembargador Ricardo nega provimento, e eu também, então, julgado a unanimidade de votos. Número 4 é o apelo criminal número 80.0631, dígito 98, ano 2022. A origem é a Vara Única da Comarca de Monte Alegre, apelante S.A.D.O., o advogado Dr. Raurison Souza Dantas, apelado do Ministério Público, desembargador Ricardo é o relator, revisor do desembargador Saraiva, e restou anotado que, após o voto do relator, conhecendo e negando provimento ao apelo, pediu vista dos autos o desembargador Saraiva Sobrinho. O desembargador Glauber Rego declarou aguardar o voto vista. Está em mesa, desembargador? É o número 4, eu também acompanho o relator, proclamo o resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Vamos ver se ainda tem da pauta anterior. Agora não mais, né? Só julgamento virtual ou eventuais destaques que vamos passar aí a fazê-los. O número 13 está faltando o voto do desembargador Ricardo. Ai, não mesa, o advogado pediu. É verdade, tem razão. Obrigado. 19, o desembargador Saraiva tirou de mesa também. O 23 já foi julgado. 26. Eu acompanho o relator, o desembargador Ricardo. Desembargador Ricardo, 26, 27, 28, está faltando o voto de Vossa Excelência. Vinte e seis, 27, 28, 33. Tá faltando votos aí do desembargador Saraiva e do desembargador Ricardo em alguns. Identifica aí qual que tá faltando o voto. Não, acho que tá completo. Agora vamos só para... Ratificam os votos, porque dessa maneira não fica nenhum destaque. Desembargador Saraiva.
Ministério Público, alguma observação, algum destaque? Não há. Então, todos julgados, à exceção daqueles, obviamente, que tenham pedido de vista ou que tenham sido retirados de mesa. Lembrando que a nossa próxima sessão será na terça-feira. E aí vamos definir aqui, vamos lá, pegar o calendário aqui. Na terça a gente define, porque tem que publicar, eu acho que seria interessante. Então pronto, vamos definir. Tem as minhas férias e tem as suas férias. Eu volto dia 28. 28. As suas férias é que dia? Começa no dia 31. Pois é. A do desembargador Saraiva. Então, a gente tem que agendar, o pessoal tá lembrando aqui, uma sessão com a presença dos três, né? Dos titulares, porque vai ficar muito processo represado aqui. Eu volto dia 28. 28 é que dia? É uma sexta-feira. Vou entrar de férias são 10 dias. 19 a 28. – 27, aí olha, 27, 28 eu volto, 28 eu retorno. Eu estou de férias até o dia 28, né? É 28 ou 27? 28. É 28. O senhor está de férias até 28, até a sexta. É. O senhor retorna dia 1º. 31. Retorno dia 31 na segunda-feira. E aí você sai dia 31? É. Seria bom. Aí faria uma sessão aqui e ele Se puder, porque a gente abriu. E o desembargador Ricardo é dia 22. Senão a gente vai ficar sem realizar a votação daqueles processos em que eu sou revisor ou que você é revisor. E aí certamente vai ultrapassar os 100 dias. Vai ultrapassar os 100 dias. Seria dia 1º de abril. Dia da mentira. Ou no dia 3, que aí você sairia. E aí você sairia no dia 5. Adiaria aí. Sairia no dia 5. No dia 5 ou no dia 4, né? Dia 4 que é uma sexta-feira. E aí coincide com o retorno. Aí faria outra pauta na sua volta. 20 vai até aqui. Aí dia 24, você sai quando de férias? 22 é uma terça. Teria como fazer. Aí se puder colocar para 25, aí pronto, aí faria 24. Faríamos uma no dia 3, dia 3 e 24. Pode ser assim? Posso trabalhar assim? 3 e 24. Não, 3 de abril, 24 de abril. E aí as demais serão mantidas, mas aí vai ter a presença do substituto. Essas com a presença de todos, porque senão os processos ficam represados e vai ter mais de 100 dias aí. Perfeito assim? Vamos colocar em prática. Então, às 10 horas e 58 minutos, eu declaro encerrada a presente sessão.